Prazer estar aqui na minha casa, vendo meus pastores, meus amigos, irmãos aqui presentes. E tenho certeza que Deus vai falar muito contigo nessa noite. O pastor El estava falando aqui, o que eu falei de manhã lá em Realengo, que essa semana será uma semana de respostas. Quantos esperam de Deus uma resposta? Então, eu tenho certeza de uma coisa, você está no lugar certo. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levanta a tua mão e começa a falar assim: Deus, fala comigo nessa noite. Começa a ministrar o coração de Deus agora. Espírito Santo, eu estou aqui agora. Começa a trazer teu pensamento totalmente para esse lugar aqui. Fala: Deus, não deixa eu me distrair com nada, não deixa eu perder nada. Vem, Senhor, eu te rogo agora a tua unção. Manifesta a tua unção agora sobre cada uma vida aqui. Toca agora, Deus. Tu conheces a necessidade de cada pessoa. Tu sabes o coração de cada uma delas que entrou neste lugar aqui. E eu ministro agora a autoridade do céu sobre a vida delas agora. Vai começar a quebrar fortalezas, toda distração, tudo aquilo que pode tirar a atenção dela desse lugar, porque esse lugar é o melhor lugar que ela pode estar nessa hora. Aqui a tua presença está manifesta, a tua presença está nesse lugar, e a tua presença entre nós é a garantia de que algo sobrenatural vai acontecer entre nós. Manifesta-te agora, começa a mudar a circunstância desde já, começa a gerar, Senhor, a fé que é a certeza, na verdade, de que algo virá sobre nós. Deus, em nome de Jesus, marca essa noite em nossos corações. Eu sei que tu está nesse lugar, não precisamos de mais nada, apenas da tua presença entre nós. Marca a nossa vida, fala conosco, e eu rogo agora, meu Pai, em nome de Jesus, dê respostas agora e receba a tua vitória agora, em nome de Jesus. Quantos acreditam disso? Aplauda ao Senhor bem forte. Uou! Aleluia! Nós estamos nesse lugar porque nós amamos a Deus. Nós estamos nesse lugar porque sabemos que a nossa vida ela é um propósito de Deus. Você não está aqui por um acaso. Você que entrou aqui nos visitando nessa noite, você não entrou aqui por um acaso. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem algo a realizar para você. E Deus te trouxe aqui que Deus quer falar com você. E Ele vai falar contigo. E o Espírito Santo vai te convencer de que você realmente precisa de Deus. Não há outro caminho para a tua vida. Jesus é o caminho para a tua vida. Ele é a verdade que você precisa. Ele é a vida que você necessita ter. Ele é Jesus. E quando eu falo que a nossa vida é um propósito de Deus, nós somos também, acredito, como matriz de um avivamento. Porque aonde quer que nós estejamos, nós estamos exalando a vida de Deus. Trazendo vida aonde não há. Trazendo luz aonde não há. Trazendo esperança aonde não há. E sabemos que há uma grande luta que se trava em torno disso tudo. Só o fato de você ser um filho de Deus, já é uma luta travada sobre isso. E quando você faz parte de um propósito de Deus, também nós lutamos. E é bem certo que tantas agruras dessa vida, é bem certo que tantas lutas, às vezes, cansa ou não cansa, irmão? Fica lutando o tempo todo. Uou! Cansa, né? Então que a gente precisa ir lá para um corner, tomar uma banada, beber uma água, dar uma respirada, ouvir um conselho para poder ter a melhor maneira de lutar e ganhar. Então, como nós estamos num ano de restauração, e essa palavra é uma palavra profética, e interessante, quando vem uma palavra profética sobre nós, tudo que nós olhamos para a Bíblia nos remete a isso, né? Você vê Deus ministrando isso. E eu sempre entendo uma coisa, irmão, sempre entendi uma coisa. Há sempre áreas da nossa vida que necessitam ser restauradas. Você está aqui nesse lugar, mas há alguma área da sua vida que precisa ser restaurada. E Deus quer restaurar a tua vida. Deus trouxe aqui para fazer nova todas as coisas em você. Deus quer restaurar a tua saúde. Se há enfermos aqui, conforme já foi orado, já está curado para a glória do nome do Senhor. Se há pessoas que estão se sentindo tão sozinhas, o Senhor vai preencher a tua vida com a presença dEle e você vai perceber que nada mais importa. Né, Serafim? Nada mais importa. Cadê o Serafim? Cadê meu amigo? Cadê? Olha aí. Nada mais importa do que a presença de Deus. Eu quero ler um texto que eu confesso a você que quando eu li nesses dias, me chamou muito a atenção. Porque ele é um texto que fala exatamente de alguém que passou por uma situação muito delicada na vida, teve uma restauração na sua vida e tornou-se um grande rei de uma nação, esse homem chamado Davi.
Abra sua Bíblia no Salmo de número 31. Agradecer ao meu querido apóstolo Ezequiel Teixeira, a pastora Márcia, a Tati. Dar um beijo para eles, que é sempre bom estar aqui nesse lugar. Estava vindo para cá, estava falando com a minha esposa, né? É bom ir Irajá. Que lugar ali emana bênção. Tenho certeza que eu vou sair dali abençoado. Abençoado de poder ver meus irmãos, meus amigos. Abençoado de estar nesse lugar, ao qual eu amo esse lugar. E é muito bom sempre estar aqui, em comunhão com os irmãos. Versículo 12. O tema dessa mensagem é vasos quebrados, porém restaurados pelo Senhor. Alguma área da tua vida pode ser que seja quebrada, mas Deus está aqui para restaurar. A Bíblia diz que Ele é o restaurador fiel. Cristo é o restaurador fiel. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Nada ainda está terminado para mim e para você. Enquanto aqui estivermos, o Senhor vai continuar ministrando, moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, formando cada dia mais imagem e semelhança dEle, para poder cumprirmos o propósito dEle aqui nessa terra. Versículo 12 diz assim, olha: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Eu gostaria que você lesse essa porção, essa tremenda porção da palavra de Deus, independente da sua tradução, mas que você pudesse ler, não precisa ler alto não, mas leia, não uma leitura silenciosa, mas leia comigo, vamos lá. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Quem está declarando isso é Davi. E Davi, ele começa esse salmo expressando toda a confiança dele em Deus. Porque nós esperamos tão somente de Deus, amém, irmãos? Se nós esperarmos dessas coisas dessa terra aqui, nós somos o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra, e nele nós podemos confiar. E o salmista diz aqui que ele começa nesse primeiro versículo dizendo que ele confia no Senhor. Mas ele teve uma experiência, teve uma passagem, teve uma época na vida dele em que ele viveu essa experiência aqui. Eu acredito que quando o profeta Samuel vai até a casa do pai dele, Jessé, para poder ungir um rei, ele estava esquecido do coração deles. Como diz o apóstolo, não foi convidado para a festa. Estava no campo, estava isolado. E é muito ruim quando você se sente esquecido por alguém. É verdade, não é? E nesse tempo que nós estamos vivendo também de unidade, nós estamos ministrando lá em Realengo também sobre unidade, é muito importante que quando você sentir falta de alguém, você ligar para essa pessoa. É bom você saber o nome de quem está do seu lado. Olhe para o lado aí, você sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado? Você a conhece? É muito importante nós termos essa relação. A igreja é a grande família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Quando você entende isso, diga glória a Deus. Então, entre nós não pode haver pessoas esquecidas. Porque pessoas, quando ficam esquecidas, começam a gerar mágoas, ressentimentos no coração. Começa a gerar coisas que vai gerando, e aquilo pode virar uma ferida na vida de muitas pessoas. Há pessoas que sofrem até hoje, a vida não alavanca, não avança, porque ela tem essas feridas no coração, de estar sempre preterida ou sempre esquecida por alguém. E aqui, no caso, é grave, porque foi pela família toda. Numa noite, ou num dia especial, ele não foi convidado para estar. Ele estava lá esquecido no coração deles, como morto, como não se existisse. Muito ruim, quando a gente olha pessoas que a vida parece que perdeu o sentido de viver. E ela vive essa vida porque tão somente ela respira. E ela trabalha porque ela tem necessidades para serem supridas. Elas perderam, na verdade, o propósito de vida. Elas perderam o prazer da vida. E ela, então, ela tem aqui, por ser esquecida, ela está morta, ela se sente como morto. Sou como um vaso quebrado. Aqui me chamou a atenção. Ele está esquecido no coração deles. Ele diz que se sente como morto. E agora ele diz assim, olha, sou como um vaso quebrado. Todas as coisas, quer criadas por Deus ou inventadas pelos homens, necessitam ser restauradas. Você concorda com isso, sim ou não? No primeiro caso, refiro-me ao coração, à criação, natureza, o homem. Todas as pessoas de todas as épocas e culturas clamam por restauração. Seria tão bom se a saúde do nosso país pudesse ser restaurada, né?
Estava conversando com uma irmã esses dias, ela estava falando que para poder marcar uma consulta no hospital, a agenda só abre em março. Eu não sei se essa pessoa consegue esperar até março para marcar uma consulta. Aí talvez a consulta vai para mais 6 meses. Misericórdia, né, irmãos? E todas, na verdade, todas as áreas, segurança, enfim, tudo clama por uma restauração. Todas as instituições, todas as leis e sistemas, de tempo em tempo, passam por uma atualização. Elas reciclam, que é o mesmo que ser restaurada. Só sofre restauração aquilo que o tempo desgastou. Interessante que o desgaste na nossa vida, ele acontece sem a gente perceber muitas vezes. Você pode estar num grande ativismo, você pode estar fazendo muitas coisas até para Deus. Mas você está sofrendo um desgaste. Porque ninguém consegue dar muito tempo sem receber. Ninguém consegue se sustentar muito tempo implementando algo, uma força muito expressiva por muito tempo. Então, tudo na nossa vida sugere uma reciclagem. Todo o tempo, em toda luta, tudo que nós fazemos. E isso, querido, passa porque tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. E há um desgaste nas pessoas. E quando a gente percebe, em muitos casos, as pessoas estão perdendo a vida. Já perde o prazer de estar na casa de Deus. Já não vem à escola bíblica, já não tem o prazer na oração, já não tem o prazer na leitura da Bíblia. Há pessoas dentro da igreja que não leu a Bíblia essa semana. Também não faltar a escola dominical também não faz diferença nenhuma para ela. Falta a ceia, não tem problema. Mas vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus. Esse desgaste acontece. Acontece um desgaste na sua casa, na sua família. Quando você não dá a devida atenção dentro da sua casa. A sua esposa talvez está querendo falar alguma coisa muito importante com você, mas não consegue, você não tem tempo. A sua filha necessita, seu filho necessita de um conselho, de uma palavra tua. Não tem tempo. A sua vida profissional também, ela precisa melhorar. Por muito tempo você está fazendo a mesma coisa, você não está percebendo progresso na sua área profissional. Está tudo sendo desgastado. O amor está sendo desgastado. A alegria está sendo desgastada. O prazer está sendo desgastado. A família está sendo desgastada. Está tudo sendo desgastado, onde aí entra Deus, porque é Deus que restaura todas as coisas. Você pode dizer amém por isso? Ainda que seja como um vaso quebrado, Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Você entende isso? Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor também. Só sofre restauração aquilo que o tempo desgastou, sofreu danos. A gente sofre danos nessa vida, meus irmãos. Deteriorou. Por tais motivos é que necessitamos ser restaurados e sempre haverá áreas da nossa vida que necessitam ser restauradas. Quando eu li essa passagem aqui, e meditando um pouco nela e procurando entender o coração de quem escreve esse texto, que é Davi, eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, se não for o Senhor, aonde estaria esse rapaz? Talvez não teria tempo de escrever isso. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se hoje você não receber uma intervenção divina na tua vida, eu não sei qual o tempo que você vai contar amanhã. Eu não sei o que você pode escrever amanhã sobre a tua história. Se é que haverá uma história positiva e de bênção sobre você. E quando eu li essa passagem, sou um vaso quebrado, o Espírito Santo me levou a Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Deixa marcado aí esse texto. E vamos até Jeremias. Porque me fez lembrar uma expressão de Deus. Você que está aqui nessa noite, veja você está olhando, está sorrindo, mas no fundo do seu coração, só Deus sabe como está a tua vida, só Deus sabe como é que está a tua casa, a tua família. Talvez você saiu de casa, você não sabe como é que deixou a família. E quando ele fala que estou me sentindo como um vaso quebrado, eu me lembrei dessa passagem de Jeremias 18, e Deus faz uma tremenda colocação para eles. Não poderei eu fazer de vós como eu fiz com a casa de Israel? Seja qual a área da sua vida que o vaso esteja quebrado, Deus fala com você nessa noite, eu posso restaurar isso agora na tua vida. Não poderei eu fazer? Jesus disse que para Deus nada é impossível.
Então fala para quem está ao seu lado assim, essa é a tua noite. Deus vai restaurar. Aleluia. Vamos ler então na palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Quantos concordam que acha que Deus pode fazer? Dão glória a Deus aí, irmãos. Diz o Senhor, e eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Quantos pode dizer glória a Deus por isso? Que saber que você está na mão de Deus. E quando a gente está na mão de Deus, não há nada quebrado, tudo pode ser restaurado. Ele é capaz de juntar todos os cacos da nossa vida e nos levantar. E na verdade, edificar. Você pode dizer glória a Deus, aplauda o Senhor, porque o Senhor vai fazer isso na tua vida nessa noite. Oh, sim, Deus! E ele diz aqui, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. E a tal nação contra a qual eu falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar. Só até aqui por enquanto, irmãos. Então me lembrei desse homem que estava lá com o coração partido, esquecido, morto e quebrado. Esquecido, morto e quebrado. Vinha a palavra de Deus, não posso eu fazer com vocês o que eu fiz com Israel? Que diferença há, queridos, em atitudes? Que diferença há nisso daí? A diferença é entender que Deus pode fazer. Porque Deus pode todas as coisas. Nesse livro do profeta Jeremias, esse capítulo 18, desse versículo nós lemos aqui, encontramos o profeta em obediência a Deus. Fator decisivo na restauração do homem. Quantos aqui tem uma área da vida que necessita ser restaurada? Levante a mão assim, sem vergonha nenhuma mesmo. Eu estou aqui levantando minha mão também. Há sempre áreas da nossa vida ser restaurada. O quanto você está disposto a obedecer a Deus? O quanto você está disposto a pagar esse preço para que essa restauração aconteça? Talvez não propriamente na sua vida, mas você sofre por alguém que você ama. E quanto você está disposto a pagar o preço para essa pessoa que você ama? Ser dirigido à casa do oleiro, onde ouviria uma mensagem dele. Interessante que Deus faz umas coisas assim que a gente fica pensando, né? Por que isso aqui? Estava o profeta no ofício dele, e subitamente Deus fala com ele, Jeremias, desce à casa do oleiro. Fazer o quê, né? O que tem lá para me ver de que eu não sei? Eu já sei o que é isso aí, porque era um costume da área deles, eu sei como é que é isso aqui. Mas Deus fala com ele, ele não questiona Deus. Uma coisa para você ter a tua vida restaurada, meu irmão, não questionar Deus, é fazer o que Deus está mandando. Embora pode ser a coisa mais óbvia para você. Eu já fiz isso, eu já tentei isso. Embora que pode ter tudo isso daí, mas Deus falou contigo, porque Deus sempre faz nova todas as coisas. Deus vai sempre surpreender a nossa vida. Falou com ele, desce à casa do oleiro, e ele desce, chega lá, estava o artesão trabalhando, e ele começa a observar o trabalho daquele artesão, ele começa a ver o trabalho das mãos daquele homem ali, ele começa a observar que produz peças torneadas sobre a roda, espécie de um torno movido pelos pés e mãos. O trabalho do oleiro consiste em dar forma e uma porção de barro com as mãos que precisava estar limpo e moldável. Fala para o teu irmão assim, Deus nessa noite vai te limpar e vai moldar a tua vida. Ao chegar naquele local de trabalho, o profeta passa a observar o oleiro, trabalhando com a roda no processo de acabamento de um vaso. Este se quebra em suas mãos, o que leva a refazê-lo. O que está quebrado na tua vida, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar, hein? Está preparado? Aleluia. Ele começa a entrar nesse processo de Deus, no processo de acabamento de um vaso. Este se quebra nas mãos dele e o que leva a refazê-lo, moldando um vaso de acordo com a sua vontade. Foi neste cenário que o profeta ouviu a voz de Deus que disse, ó casa de Israel, não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Filho de Deus. Vou falar mais uma vez.
Não há área na minha vida e na sua vida que Deus não possa restaurar. Por mais que a gente esteja numa grande luta, Deus permanece fiel conosco. O que Deus quer da gente é obediência. A gente obedece à voz de Deus. Deus faz. Porque a nossa vida não é mais nossa. Você pode dizer amém por isso? Gálatas 2, 19 e 20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora é que a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quantos têm vivido aqui pela fé no Filho de Deus? Agora perceba bem, você tem vivido na fé do Filho de Deus ou nas circunstâncias que te levam? Porque por incrível que pareça, a gente vê no dia de hoje quantas pessoas crentes, cansadas, desanimadas, com problemas, com preocupações, com ocupações antecipadas. E coisa que na verdade Deus não preparou nem para mim nem para você isso. Que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu quero falar sobre 3 áreas na nossa vida que Deus quer tratar na restauração nessa noite aqui. É nessa noite aqui, especial. A primeira delas, Deus não cessou a sua obra na nossa vida. Fala com o teu celular assim, ó, Deus não cessou a obra na sua vida. Fala com ele, Deus continua trabalhando por você. Ainda que o seu olho não esteja vendo, ainda que o seu ouvido não esteja escutando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, porque aquilo que Deus faz, Ele na verdade é apto, Ele é capaz, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel e Ele vai concluir a grande obra na tua vida, e tu serás uma bênção, e tu serás uma bênção. Eu quero dizer, eu quero afirmar que eu e você ainda não vimos 80% daquilo que nós seremos na mão de Deus. Ainda não conseguimos enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas vivemos nesse pouco que nós vivemos, nós podemos saber, Ele é fiel. Deus começou uma obra na minha vida e Ele vai terminar. E diz o profeta, e vi trabalhando o vaso de barro que estava formando. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, Deus continua formando a nossa vida, meu irmão. Meu irmão, o dia que você achar que Deus não precisa fazer mais nada na tua vida, você não tem que estar nesse lugar, já tem que estar no céu. Deus continua fazendo uma obra na minha vida, Deus continua fazendo uma obra nesse lugar, Deus continua fazendo uma obra na sua igreja. Deus continua restaurando, Deus continua revestindo, Deus continua investindo, porque eu e você somos corpo de Cristo e Deus somos, e na verdade Deus conta comigo e com você. Fala teu irmão assim, lembra ele, somos uma matriz de avivamento, nós levamos vida onde é que nós vamos. Nós estamos em construção, irmãos. Tem nada pronto não. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. O que a gente sabe da gente é passado e olhar para a vida de hoje. Quando a gente olha para a vida de hoje e considera o nosso passado também, fica tudo tão complicado tantas vezes, sim ou não? Mas Deus não sofre com isso. Porque para Deus o passado e o futuro, para Ele é o eterno presente. Deus já está olhando a tua vida lá na frente. Deus já está vendo o que você será pela graça dEle. Ele pega nós, pega a minha, a tua vida dessa situação que está e nos leva a outro ponto de segurança, de vitória, de bênção. Aleluia! E louvado seja o nome do Senhor. Deus está restaurando uma obra que ainda não foi acabada na minha e na tua vida. Deus está realizando um grande projeto em nós. Creia nisso. Ele está trabalhando em nossas vidas. Deus ainda está fazendo a sua obra nesse lugar. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. A gente vê o nosso apóstolo falando algumas coisas aqui. Tem pessoas que eu acredito que falam assim, caramba, já está falando um tempão e não vejo isso acontecer. Esse profeta que escreve essa passagem do oleiro, e não viu nenhuma profecia dele se cumprir, mas não deixou de falar e de ter a certeza de que Deus ia fazer, e que Deus ia restaurar, e que Deus ia abençoar, e que Deus ia levantar aquela nação. Ele desce a casa, ele olha e percebe que ali estava sendo feita uma obra. Você é a propriedade de Deus. Afirma para quem está ao teu lado, você é a propriedade de Deus. Você pode dizer aleluia por isso. No texto, o barro é Israel tirado do Egito. Hoje somos nós tirados desse mundo para sermos moldados e formados por Deus. Tínhamos uma vida, meu irmão, que só o sangue de Jesus. E com o poder dele resgatou a minha e a tua vida, nos colocou nesse lugar e começou um novo processo em nossa vida. Olha para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se eu posso dizer para todos,
aos desejos do meu coração, eu vou falar para todos, não sei se vai se cumprir na vida de todos aqui. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te levantar como nunca te levantou. Deus vai restaurar a coisa na sua vida somente para Ele poder te usar. Somente para Ele te usar, vai te levantar. Vai restaurar a tua vida que você está dando como morta, como perdida, como esquecida. Nada está esquecido aos olhos de Deus. Nada se perdeu. Nada perdeu o controle de Deus. Ele te ama, Ele te guarda, Ele te livra do mal. Há situações que nós temos livramento que Deus na verdade deu para nós e que nós não vimos, mas o Senhor fez. E eu sei que Ele fez porque eu estou vivo. E eu sei que Ele fez. Nós somos formados barros. Nós somos formados de um barro, da própria mão de Deus. Ele é o oleiro. Ele sabe muito bem como restaurar a nossa vida. Deus sabe muito bem o que te incomoda. Deus sabe muito bem o que está afligindo o teu coração agora. Deus sabe muito bem o que te fez parar. Deus sabe muito bem o que te fez tropeçar. Mas sobre todas essas coisas, nele, nós somos mais que vencedores. Porque Ele é fiel. Há sempre áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. E voltaremos ao barro. É preciso quebrar e continuar maleável na mão de Deus, para que Ele continue a sua obra em nós. Meu irmão, olha para mim aqui. Está passando por luta? Está chorando? Fala, teu irmão, assim, chora um pouco mais, vai. Mas aguenta. Está passando, está lutando? Fala com ele, está lutando? Lutando, a gente sempre vai lutar. Fala com ele, lutar até a vinda de Jesus, a gente vai lutar. Mas fala com ele, está chorando? Está meio fraquinho? Mas fica aqui nesse lugar. Eu vou orar por você. Como igreja em unidade, nós vamos cobrir a vida um do outro. A força de um vai suprir a fraqueza do outro. E nós vamos levantar, porque Deus está levantando a nossa vida. Deus está levantando o projeto Vida Nova. Deus está restaurando áreas no projeto Vida Nova que precisam ser restauradas para sermos a expressão dele nesse lugar. E há coisas que Deus ainda vai fazer com a gente que ainda não foi visto em lugar nenhum do mundo. E Deus conta com a tua vida. E Deus conta com a minha vida. Comece a colocar um sorriso nos teus lábios e meio a choro. Não é ser fingido não, mas é ter fé. Eu sei em quem tenho crido. Ora, balabachuri, cambarabaxareia, balabaxeia. Aplauda o Senhor. Ele sim vai restaurar. Ele é o restaurador fiel. E como nós temos aprendido, aquilo que Ele não restaurar, Ele fará de novo. Porque Ele faz nova todas as coisas. Aleluia. Deus sempre olha suas possibilidades futuras. Não se esqueça disso, meu irmão. Não vive por o que você está vivendo hoje. Não foque no que você está vivendo hoje, porque Deus tem uma perspectiva de futuro para você. E quando Deus olha no meu futuro e o teu futuro, Ele vê coisas boas. Posso ouvir um amém? Sempre possibilidades futuras e não meramente as presentes qualificações. Ninguém aqui é tão apto, ninguém aqui é tão bom, que não necessita de Deus. Continua dependendo de Deus, meu irmão. Sabe por que muitos estão ficando pelo caminho? Porque perderam a dependência de Deus. Sabe por que muitos ficaram pelo caminho? Porque deixaram de olhar para o alto. Estão olhando para essas coisas dessa terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz o quê? Buscai as coisas que são de cima, onde Jesus está. Buscai lá as coisas que são do alto e não dessa terra. Começa a olhar para o alto e você vai começar a ver a grandeza de Deus. E quando você começa a ver a grandeza de Deus, você vê a pequenez da situação que nos envolve, que tenta nos frear. Deus olha com sua perspectiva futura para você. Você que está querendo resposta, Deus está falando com você, está mandando você olhar para o alto. Olha, Deus nunca perdeu a esperança. Deus nunca perdeu a esperança no lidar com os homens. Isso que é tremendo. Olha que a gente vacila, como a gente pisa na bola, né, irmãos? E Deus continua investindo na gente, acreditando. Deus é Deus da oportunidade, Deus é Deus da segunda chance. E quem dentre nós aqui nunca errou, quem dentre nós aqui não precisa de uma segunda chance, você que está aqui nessa noite visitando, você precisa de uma segunda chance, você está no lugar certo, você está aqui no lugar, sabe por quê? Porque a presença de Deus está nesse lugar, a mão de Deus está estendida para você, fala, se levanta, eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu farei de você um vaso novo, eu farei da tua vida uma expressão da minha glória, aleluia, aleluia.
Deus nunca perdeu a esperança de lidar com os homens. Deus sempre espera qualquer coisa dos piores e dos mais fracos. Mas de você, dá um sorriso para o irmão aí. Ele espera coisas boas. Porque o que habita dentro de nós não é fraco, não é ruim. O que habita dentro de nós é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu uma guerra, uma batalha. Ele continua o grande vencedor. E Ele está em mim, está em você. Olha para dentro de você, que você vai encontrar uma fortaleza nos piores momentos da nossa vida. Entendi, querido, que parece que a gente não queria que aquele dia existisse. Já passou por isso? Eu algumas vezes. Tem dia que você abre o olho assim e fala assim, puxa vida, será que se fechar, está na virada do dia? Para esse dia não existir? Que é dia que você tem que tomar decisões, é dia que você vai confrontar situações, é dia que você não quer viver aquele dia. Mas quando você olha para dentro de você, você tem resposta, você tem caminho, você tem direção, e você que é o melhor, não está sozinho, porque Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse homem estava se sentindo sozinho, fraco, como morto, como um vaso quebrado. Mas, meu querido, olha para mim, o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita dentro de nós, jamais, Jesus falou assim, jamais vocês estarão sozinhos, e onde quer que vocês estejam, eu estarei com vocês, e onde quer que eu estou agora aqui, vocês estarão comigo. Quando você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus está então nesse lugar aqui, lembre-se disso, você tem coisas boas para oferecer ao Senhor, não deixe o diabo mostrar o que você tem de pior. É impressionante como é que tem pessoas que só conseguem enxergar o pior na vida dela mesma. Ela não consegue enxergar que ela pode ser uma pessoa tremendamente usada por Deus. Lembra que ela está falando assim, ei, balança quem está do lado aí, fala com ele, ei, Deus, na verdade, Ele conta com a tua vida. Olha, você tem coisas boas para oferecer, você tem coisas boas para dar para Deus. Mas deixa o Espírito Santo te dizer o que você tem de melhor. E Deus te usará como vaso de restauração para muitas pessoas. Então eu posso entender uma coisa. Deus não cessou a obra dele na minha vida. Espera um pouco mais. Tu verás a glória de Deus. Aleluia. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida e ainda não acabou. Pois o que Ele iniciou, Ele é fiel. A segunda coisa, se você quiser anotar, anota aí. Circunstâncias podem conspirar contra a obra de Deus na nossa vida. Que a gente vê nesses tempos que nós estamos vivendo. É o diabo enxertando o coração de muitas pessoas com ocupações que são aquelas que Deus, na verdade, não mandou você se ocupar. A ocupação que nós temos, querido, é adorar a Deus. Está trabalhando? Adore a Deus. Está com a sua família? Adore a Deus. Está na igreja? Adore a Deus. Ser obediente, ser fiel. Que Deus esteja restaurando a sua vida espiritual, que você volte a ter prazer na leitura da Bíblia. Jesus falou assim, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra e nem tão pouco o poder que essa palavra tem. As pessoas erram. E a gente consegue viver esse tempo que a gente vê até dentro da igreja mesmo. Pessoas ociosas e preocupadas. Porque, na verdade, estão olhando mais para as circunstâncias do que para o Deus de todas as coisas. A circunstância na nossa vida, embora ela possa nos afligir, embora parece que tem um momento que a gente até pensa, né? Já não dá mais. Eu vou te falar uma coisa, segredinho. Pensar a gente pode. Vai falar o termo assim, fazer não. Fala com ele, pensar. Pensar a gente pensa. Eu estou esquecido, estou como morto, como um vaso quebrado. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala, mas a tua vida está na mão do oleiro. E o que é vergonha hoje? Amanhã você é um vaso restaurado e servirá de dupla honra para o próprio Deus. Como um vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro. Versículo 4. Eu lembro dessa passagem que nós lemos, que estou esquecido no coração deles. O texto não informa o que causou a quebra do vaso. Simplesmente diz que ele se quebrou nas mãos do oleiro. Não se sabe como, mas quebrou-se.
Tem coisas na sua vida que está partida, que está rachada e que quebrou. E que você não sabe como foi. Simplesmente ela quebrou. Costumo dizer que nessa terra não há coitadinhos. Nós somos hoje o que nós semeamos ontem. Eu serei amanhã o que eu estou semeando hoje. Mas também a Bíblia diz que a tempestade, o temporal vem sobre nós. E não avisa quando chega. Mas o interessante é que você até percebe que o céu está toldando, que das nuvens pesadas estão se formando, e você percebe que vai vir uma tempestade. Mas tem pessoas que, apesar de ver que essa tempestade está chegando, ela não se prepara para isso. Ela está tão focada nas suas circunstâncias que ela se perde dentro de si mesma. Ela não consegue perceber que aquele temporal pode quebrar, pode partir, pode dar sumiço em coisas preciosas que você tem. Esse texto, eu acho ele muito lindo, porque vê o cuidado. Deus leva o Jeremias a olhar um artesão, uma situação comum, de diário, de cotidiano deles. Ele começa a observar a obra da mão daquele oleiro. Ele percebe que em meio àquela obra, aquele vaso partiu. Não sabe se foi um descuido do artesão, não sabe se foi do próprio material, mas quebrou. E o próprio profeta, ele vê o cuidado do artesão, juntando todos os cacos, molhando e preparando, para fazer daquele monte de caco algo lindo e algo expressivo. A tua vida hoje pode estar dessa maneira, mas Deus nessa noite, Ele é apto, Ele é capaz de fazer um grande vaso de honra, um vaso bonito, coisas que as pessoas olham. E aí outra coisa, um monte de barro quebrado não tem muita utilidade, mas um vaso, ele tem muita utilidade. Quando você entende isso, diga amém. A tua vida não é para estar um monte de caco. Você não foi criado por Deus, nem tampouco foi chamado para estar nesse lugar para ser um monte de caco. E se porventura há isso, Deus vai moldar a tua vida nessa noite. Eu acredito nisso. Quando acredito nisso, diga amém. Eu sei que Deus pode fazer isso. Quebrou-se nas mãos daquele que sabe refazer o que está quebrado. Por isso que eu falei há pouco para você, está chorando? Chora aqui dentro. Está passando por dificuldade? Passa aqui dentro. Ano passado eu passei um ano assim muito difícil aqui dentro. A minha esposa ficou doente por cerca de 6 meses de cama. Eu não faltei com nenhum compromisso aqui na igreja. Minha sogra ficava para mim de segunda-feira a quinta-feira. Quando eu chegava daqui do expediente, ela ia para casa. E de sexta, sábado, domingo eu fazia tudo dentro de casa e minha esposa não podia levantar. Lavava, passava na minha sogra, passava, arrumava a casa, fazia a faxina, preparava a comida, levava na cama para ela e sentava no chão ao lado dela para ela poder comer, não comer sozinha. Mas eu sabia, eu olhava para ela, eu sabia, Deus vai restaurar a vida dela. Deus usou pessoas nesse lugar para indicar médicos. Recebi a oração da igreja, a oração tua, meu irmão, me abençoou demais. E quando olho minha esposa aqui, você pode dar glória a Deus por isso, é porque você orou. É porque você orou. E quando a gente ora, alguma coisa acontece entre nós. Deus restaura. Deus fez dela um vaso novo, quebrado. Eu não deixei de estar aqui um dia. Até o dia que ela foi operada. No domingo pela manhã eu estava na igreja, quando o médico me ligou, eu estava aqui na frente, o médico me ligou por volta de mais 9h30 da manhã, mandando buscar ela, operou na sexta, no domingo ela já estava tendo alta. Foi tanta mão de Deus que o prazo seria maior, mas encurtou, o apóstolo estava aqui, eu falei com ele, pastor, estou recebendo uma ligação aqui para buscar a Diana, eu posso ir lá, ele falou assim, vá lá meu filho. Mas no domingo à noite eu estava aqui. Porque eu sei que é aqui que Deus vai tratar com a minha vida. Eu sei que é aqui que Ele vai restaurar. É aqui que eu vou ouvir uma palavra que vai fazer a diferença na minha vida.
É aqui que eu vou escutar, é aqui que vou ser ministrado por Deus. É aqui que Deus está fazendo uma obra. E é aqui que Deus continua fazendo uma obra. Se Ele não voltar hoje, amanhã Ele vai continuar fazendo uma obra nesse lugar. Onde quer que nós estejamos, Ele vai continuar a fazer até o dia de Cristo. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Quebrou, mas quebrou na mão daquele que sabe restaurar. Não quebrou na mão do diabo. Não quebrou na mão dos malfeitores. Quando nós somos quebrados, tantas vezes nós somos quebrados nas mãos de Deus. E quando nós somos quebrados na mão de Deus, eu tenho certeza, Ele vai fazer de novo. Porque Deus não tem prazer de olhar para mim, a tua vida, ver um monte de cacos. Ele quer ver um vaso, e Ele é oleiro, e Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai moldar a nossa vida de acordo como Ele quer. Porque nem todos os vasos são iguais. E nem todos os vasos têm a mesma função. Por isso nós somos igreja, corpo de Cristo. Nós somos os membros desse corpo, cada qual com a sua função. E lembra, teu irmão, assim, e você é muito importante nesse lugar. Fala, e você é muito importante. Precisamos nos quebrar nas mãos de Deus. Outra coisa, meu irmão, se depender de você que você tem que ir a alguém, não seja orgulhoso não. Vai, que isso faz parte do processo. Se depender de você pedir perdão a alguém, mesmo você tendo razão, mas a gente não caminha na razão. A gente caminha pela vontade de Deus e pela palavra dele. E ele falou que ainda que seja ofendido, vá até, na verdade, a pessoa que ofendeu. Começa a limpar essas áreas da tua vida. Isso faz parte de restauração, hein? Não fica com ninguém retido no coração, não. Sai daqui hoje, liga para aquela pessoa, marca o encontro, quero falar com você. Porque tem muitas vidas retidas, porque está retendo pessoas no coração. Fala, irmão, assim, é obra de restauração, irmão. Restauração dá trabalho. Restauração causa transtornos. A gente anda pela cidade do Rio de Janeiro, estamos assim, ó, estamos em obras. Desculpa, estamos em obras. É verdade, não é? Qualquer lugar de Janeiro que você vai, está lá uma placa grandona lá. Desculpa o transtorno. Estamos em obra. É uma coisa que o Espírito Santo falou contigo assim, eu sei que está doendo, mas é uma obra. Até assim, ó, fala para Deus, Deus está doendo, hein? Oh, Deus está doendo. Está doendo, mas eu sei que está fazendo uma obra na minha vida. Quando você acredita que Deus está fazendo uma grande obra aqui, diga glória a Deus. Fala, Deus, conclua a tua obra na minha vida. E aplauda ao Senhor. Aleluia. Estamos sendo moldados novamente para Ele, para um novo tempo, para uma nova expressão. Viver um novo tempo na presença dEle. Quem é de Deus se quebranta, se humilha, se volta para Ele, com pranto, com jejum, com oração. Eu faço uma pergunta para você. Quais são os vasos quebrados em sua vida? Ninguém melhor do que você para responder. E outra coisa que eu quero falar para você. Chega de fingir, de querer ser aquilo que você não é. Você sendo você mesmo, você é uma bênção na mão de Deus. Porque quem fez você assim foi Ele. Ele transforma o nosso coração, transforma. Isso sim, eu não estou falando dessas coisas. Seja você, seja autêntico. Porque só assim Ele pode fazer alguma coisa em você. Volte-se para Ele. Em que área da sua vida está quebrada? Você sabe muito bem onde é que está. O que te impede de dar alegria fluir no teu coração? O que te impede o prazer de correr para a Bíblia todos os dias e vou meditar na palavra do meu Deus? São as preocupações que te ocupa tanto que não tem tempo com Deus? O tempo passa com rapidez. E há coisas na sua vida que estão por muito tempo na sua vida. Deus não preparou deserto para o seu povo. Deus preparou uma cidade que emana leite e mel. E por 40 anos eles passaram pelo mesmo ponto. Até que um dia alguém falou, peraí, a gente já está passando aqui há muito tempo, né? Aí Deus respondeu, só 40 anos. Só 40 anos. E como é que a gente faz para não sair daqui? Segue para o norte. Sabe o que é isso? É para frente que se anda, meu irmão. Olha para frente. Porque o melhor de Deus está a 2 passos, a 1 passo para você. Está na hora de você sair da tua zona de conforto.
Está na hora de você botar para fora aquilo que você esconde de todo mundo, que ninguém vê. Mas só teu travesseiro recebe as tuas lágrimas lá. Está na hora de você colocar para fora, para ser restaurado, aquilo que mais, na verdade, fere você por dentro. Aquilo que mais quebra você, aquilo que mais te mói, que está dentro de você. Estou falando para você nessa noite, seja você. Se apresenta para Deus agora. Olha, você vai se apresentar diante daquele que fez a tua vida, que te moldou, que conhece agora o teu pensamento, que você, antes da tua palavra chegar na sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. E Paulo diz, ó, duro é você recalcitrar contra aguilhões, você vai se ferir. Não fica lutando com Deus, não. Com Deus, a gente se quebranta e fala logo, Deus, quebra logo, faz tudo novo que é melhor. Você pode dizer amém por isso? Fala, Deus, quebra logo. Fala aí, fala, Deus, quebra logo, quebra logo. Quebra logo o orgulho, quebra a vaidade, quebra logo tudo, Deus, e faz tudo novo. Segundo o teu querer, segundo a tua vontade na minha vida. Não adianta, meu irmão, você não vai ser usado por Deus, você não vai ser alegria na tua vida mesmo, você não vai ser realização para você mesmo, se você não for aquilo que Deus planejou para você. Por isso que eu falei, seja autêntico, seja você. Se voltar para Ele, se humilhar, com pranto, jejum, oração, vasos quebraram a sua vida, quais deles precisam ser restaurados? Quantos aqui, que está aqui nessa noite, que tem áreas da sua vida como um vaso, que está quebrado e que precisa ser restaurado? Se você tiver coragem, levanta a mão aí. Eu e mais quantos? Eu escolhi 4 vasos, Aninha. Não estava escrevendo isso aqui, eu escolhi 4 vasos que possam estar quebrados na nossa vida e que Deus nessa noite pode restaurar. Fora os outros que não estão aqui, é claro. Eu percebi 4. Mas há outros que pode ser que não esteja aqui, mas que está em você e você sabe quais são. Ou qual é. Primeiro deles, o vaso do primeiro amor. O vaso do primeiro amor. Quantas pessoas que começaram tão bem? E cadê onde é que estão hoje? Pessoas que estão aqui dentro, que evangelizavam e oravam como nunca. Perderam isso. Já estiveram no altar de Deus ministrando. E cadê? Por que não está? Primeiro vaso, que não seja aqui numa ordem cronológica, mas como primeiro tópico, o vaso do primeiro amor. Você perdeu o gosto pela Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Qual foi o versículo que Deus falou com você? Qual foi o texto que impactou a tua vida nessa semana? Onde nessa semana que passou, você teve que tomar decisões. Você precisou de respostas. Você tinha que ter orientações. De quem você pegou essa orientação? De repente é mais fácil procurar um pastor, vou marcar um gabinete com um pastor, que o pastor tem uma palavra de Deus para a minha vida. É assim que você vive? Sabendo que a unção está em você. E essa unção ela é capaz de revelar todo o coração de Deus em teu favor e você ter a resposta certa? O vaso do primeiro amor? Perdeu o gosto pela oração? Quanto tempo do dia você dedica a oração a Deus? É uma noite de restauração. É um ano de restauração. Então que tal você começar a restaurar esse primeiro amor na tua vida? Pela palavra, pela oração. A outra, pela comunhão com Deus. Olha para mim. Não basta apenas fazer coisas para Deus. Meu coração precisa estar conectado ao coração dele. Porque fazer coisas para Deus, qualquer um pode fazer. A Bíblia diz de um rapaz rico que fazia toda a obra de Deus. Mas o coração dele não estava conectado com Deus. Quantos crentes perdem a comunhão com Deus? Por que tantos adultérios? Por que tantas fornicações? Por que tanta mentira? Por que tanta fofoca? Por que tanta vaidade? Por que tantas essas coisas carnais? Por que tudo isso? Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à comunhão com Deus, voltar à comunhão com a igreja. Se há algum pecado na tua vida, meu irmão, procure um pastor, confesse a Deus, procure um pastor, você precisa ser disciplinado.
A Bíblia fala, se não houver disciplina, não há conserto. Não faz de conta que pecado é apenas mais um daqueles vivido, exprimido e enganado dentro de nós. Você não foi chamado para isso. Mas se está assim, Deus vai levantar a tua vida, vai fazer juntar esses cacos, vai fazer um vaso novo. Volta-te para Deus. Dependa de Deus. Aonde quer que você esteja, lembre-se disso. Você chegou até aqui porque a boa mão dele te trouxe até esse lugar. E nós chegamos até onde nós chegamos porque nós dependemos de Deus. Enquanto você depender de Deus, você vai galgar lugares muito maiores na sua vida. Muito maiores. Outra coisa, volta o primeiro amor com teu irmão. Quer ser restaurado? E restauração aponta para a vitória, aponta para edificação. É impossível você, na verdade, dizer que você é uma pessoa abençoada se você tem algum problema com teu irmão. Se estamos falando sobre unidade, então vamos viver unidade. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Olha para o teu lado e fala assim, eu preciso ter comunhão contigo, meu irmão. Fala com ele, eu preciso ter comunhão contigo. E deixa eu correr aqui. A segunda coisa, sabe qual outro vaso para estar quebrado a vida de muitas pessoas? Da pureza. A Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros, mas todas são impuras para os impuros. Pureza. Você se soltou, se corrompeu, fez concessões à carne, ao mundo e ao diabo. Perdeu a pureza do evangelho, perdeu a pureza de ser crente. Está fazendo, andando e falando tanto qual. Deus quer restaurar a pureza do teu coração nessa noite. Você possa ter olhos bons para praticar boas coisas. Que teus olhos possam alcançar coisas boas. E olha para o Senhor, que você vai alcançar coisas boas. Pureza, não se corrompa, não se solte, permaneça em Deus. Não adianta as pessoas querer mandar você mentir, querer se prostituir, querer fazer qualquer besteira. Não perca o freio, não perca. Fala, Deus sustenta a minha vida, Deus olha, me abençoa. E quando Deus te abençoar tremendamente, e quando amanhã você for uma grande bênção, Deus te prosperar, continua dependendo de Deus, continua dependendo dEle, porque é Ele que vai te dar toda a segurança para a tua vida. Continua dependendo de Deus. Não faça concessões na tua vida. Vai para a palavra, se a palavra diz que não, é não. Se eu sou ensinado que isso é errado, é errado. Não faça concessão. Não negocia com o diabo. E quer que eu te diga mais? Não negocia com a tua carne. Você agora é um ser espiritual, não um carnal. E por você ser espiritual, você tem fome de Deus, da sua palavra, da oração e da comunhão dos santos. Posso ouvir um amém? Fala, Deus está restaurando. A terceira coisa, da 4 que eu quero falar. Seja um vaso que tem que ser restaurado da dependência de Deus, que eu acabei de falar ainda há pouco aqui. Você se envaideceu, tornou-se autônomo, independente, crítico, desleal, autossuficiente. Perdeu a força da esperança cristã, a capacidade de crer. Tem pessoas que estão dentro da igreja que perderam a capacidade de crer. Eu não sei, assim, é impressionante. Você fala que vai acontecer e fica, o irmão, para mim não. Deus vai fazer. Vai. Deus já fez, né? Deus vai fazer na tua vida. Você está curado. Tô. O médico disse que não. Deus vai abrir uma porta, mas no jornal disse que o desemprego aumentou. Capacidade de crer. Uma coisa que eu sempre disse aqui, né, irmãos? A gente pode perder muita coisa nessa vida e a gente perde muita coisa nessa vida. A gente perde familiar que a gente tanto ama, a gente perde amigo que a gente tanto ama, a gente perde coisas na nossa vida. Mas uma coisa que você não pode perder jamais na tua vida é a fé. Porque é com ela que você vai mover o coração de Deus. É com ela que as coisas impossíveis começam a tornar possibilidades para você. Você pode dizer amém por isso? A fé é a marca do cristianismo. Você diga glória a Deus por isso. Fé. Não perca ela. A quarta coisa, um vaso quebrado, do compromisso. Quando tem um compromisso com Deus aqui, diga glória a Deus. Então vê aí, você quebrou algum voto? Quem tem compromisso não quebra voto. Você quebrou algum voto? Falou que ia fazer e mudou de ideia depois? Mudei de ideia.
Vou dar um exemplo assim que me veio à cabeça agora aqui. Teve uma campanha aqui em agosto de 2009, se não me engano, pastor Júnior Santos. E ele lançou uma palavra que era muito pessoal, de quem pudesse, a partir daquele momento, dobrar o dízimo. Teve gente que levantou a mão, teve gente que veio à frente, começou a dobrar o dízimo. Continua com o dízimo dobrado hoje? A pergunta é, continua entregando dízimo? Continua dobrando ele? Cadê o compromisso? E a gente fica aqui, né? Deus, move-te outra vez, move-te outra vez. Aí Deus, tá bom, mas o que eu vou fazer lá? E eu vou lá, eu estou lá. Deus está sempre aqui com a gente. Mas estou falando de uma maneira pessoal. O que eu não vi na vida de tal que eu possa fazer? Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Votos, vaso do compromisso está quebrado. Deixa Deus restaurar. Quebrou voto, quebrou aliança. Quebrou aliança. E os pactos que fez com seu cônjuge? A tua esposa já é mais aquela que você ama? Que você jurou no altar, que é na doença, na tristeza, na alegria, na dor, até o fim? Cadê? Resolveu trocar? Resolveu mudar? Está pensando em mudar? Olha aí. Em tempo, está pensando em mudar? Olha aí, irmão. Compromisso. Deus olha, na verdade, pessoas comprometidas. Deus tem compromisso. Quem tem compromisso com Ele, eu aprendi isso há muitos anos nesse lugar, meu irmão. Fica aí, passando a mão no cabelo. Não é passar a mão no cabelo, não, meu irmão. É falar, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me quebrantar mesmo. Eu preciso acertar essa situação na minha vida. Aí ter compromisso. Hein? E como pai? E como filho? E na igreja? E com o pastor? E com a tua empresa? Com o teu negócio? Como é que está esse negócio aí? Você rompeu com todos os seus compromissos? Não é hora de para culpar ninguém. Olha aí, hein? Somos responsáveis pelas mazelas em nossas próprias vidas. Mas ainda não é o fim. Sabe por quê? Pergunta o irmão assim, por quê? Vai com ele, uai. Porque o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado será sobremaneira. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor. Deus vai restaurar tudo. Seja como profeta, desce a casa do oleiro, eu desço. O que eu ainda não vi lá? Vê bem. Deus está te chamando a atenção. Olha aí que está tudo diante de você. Você está diante do oleiro, está lá. E a terceira coisa, meu irmão, Deus tem interesse em restaurar a sua obra nas nossas vidas. Fala, teu irmão, assim, Deus precisa de você. Porque você é homem. E o homem entende linguagem de homem. Se não acreditar no que você diz, meu irmão, vai aparecer um anjo dele e vai sair correndo, assombração. Não vai ter tempo nem de ouvir. E Deus quer restaurar. E Deus tem interesse em restaurar a sua obra em nós. E a Bíblia diz que Ele, no versículo 4, Ele o refez. Deus quer refazer a tua história. Deus quer refazer a tua vida. Vasos quebrados, porém, restaurados pelo Senhor. Não há nada que Deus não possa fazer na minha e na sua vida. Ele refez moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Sabe por que quebrou? Eu também entendo, pastor Elton. Porque ainda você não é aquilo que Deus quer que você seja. Ele permite quebrar para moldar segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Eu não faço e não estou aqui para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. A igreja foi plantada para fazer a vontade de Deus. E é vontade de Deus que nós sejamos restaurados em todas as áreas que necessita da nossa vida. Deus tem esse interesse na minha e na sua vida. Deus é poderoso para nos restaurar. Quantos podem dizer amém por isso? Ele tem profundo interesse em nos reaproveitar, refazer-nos novamente, restaurar-nos. Ele é quem restaura a nossa relação com Ele. Irmão, se está algum problema na tua vida, perceba bem, que às vezes você pode pensar que o problema é tua esposa, é teu pai, é tua mãe. Não é. O problema é eu e você. Está faltando amor?
que quando o amor, tudo é coberto. Quando o amor, meu irmão, tu está num lugar que pode ser o mais feio, mas tu acha o mais lindo da face da terra. Quando o amor, todos dizem que acabou, mas quando o amor você diz, Deus vai fazer novamente. Quando o amor encobre-se uma multidão de falhas e defeitos que as pessoas têm, que as pessoas às vezes só olham defeitos, deixa de olhar as virtudes. Deus tem interesse em restaurar, refazer tudo isso na tua vida, a tua relação com Ele. É hora de você voltar. É hora de você voltar. É hora de você pensar, eu estou quebrado, mas Deus nessa noite restaura a minha vida. Restaura essas áreas da minha vida. Seja do primeiro amor, seja da pureza, seja da dependência, seja do compromisso, ou em qual outra área que for da sua vida. É Ele quem restaura a nossa relação com Ele, é Ele quem restaura a nossa relação com o próximo. Deus não faz emendas. Deus não faz uma solda. Deus faz novo. Deus quebra. E Deus sabe muito bem como quebrar. E Deus sabe muito bem como refazer. Então essa luta que você está passando, pode ser fruto disso. Esse momento delicado que você está vivendo, não pense que é o fim. Não pense que é a tua derrota. Nem tão pouco que o diabo está levando vantagem na tua vida. O diabo só vai levar vantagem na tua vida o dia que você negociar com ele. Mas enquanto você permanecer fiel nas mãos de Deus, tu pode estar tirando ferida com caco de telha, mas você sabe, eu sei que meu Redentor vive, e eu sei que Ele vai me restaurar, e eu sei que Ele vai fazer nova todas as coisas na minha vida. Ele é o restaurador fiel. Deus não faz emendas, Ele faz nova todas as coisas. É Ele quem restaura a nossa sorte, nossos sonhos, nossos bens. Ele é capaz de restituir todas as coisas, nossa saúde, coisas importantes na nossa vida. Ele é quem restaura a nossa alma. Eu trouxe um vídeo para você sobre isso. Não sei se o Antônio Carlos já, nosso querido Toninho, Diácono Toninho, colocou no ponto aí. Se puder apagar a luz aqui, dá uma olhada nesse vídeo. Tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Tem muito a ver com a sua vida. E você nesse vídeo, você pode ver o que Deus pode fazer na sua vida. Assista aí, depois eu volto aqui. Olhe bem, em nome de Jesus, perceba. Está aqui do lado do meu amigo Levi. Falta som. Melhora o som aí. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Deus está moldando a tua vida. Aleluia. Sim, Senhor. Vaso novo. Yeah, yeah. Senhor amado, Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aleluia. Um vaso novo. Um vaso novo. Glória. Novo. Oh, sim, Deus. Nessa noite, a presença de Deus está nesse lugar. Os músicos, por favor, quantos querem ter a sua vida restaurada pelo Senhor, levante a mão. Quem está aqui por primeira vez e quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, ter a tua vida restaurada. Nada está perdido na tua vida não, meu irmão, minha irmã. Deus tem interesse na tua vida, Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida. Levante a sua mão, sai do seu lugar.